Olá, eu sou Gabriel Paz, analista da Academia Científica, e agora nós iremos conversar sobre o envio de dados. Caso você queira saber um pouco mais, tem o texto no nosso site. Primeira coisa que você deve estar se perguntando é: será que eu, como pesquisador, preciso saber tudo, preciso saber todas as etapas e todos os processos relacionados à pesquisa? E a resposta é não. Nós esperamos do pesquisador que ele tenha uma expertise clínica, que ele una isso ao pensamento científico, definindo quais são as variáveis mais importantes e quais variáveis devem ser coletadas e se preocupar com o preenchimento correto dos dados. Isso é o esperado do pesquisador. Agora, nós não esperamos do pesquisador coisas que são deveres do analista. Por exemplo, o conhecimento de estatística é do analista. A capacidade de executar análise, fazer um manejo mais detalhado dos dados e definir os modelos, isso é papel do analista e não se espera isso do pesquisador, embora seja muito desejável. Banco de dados, então, nada mais vai ser do que o lugar onde nós armazenamos os dados da pesquisa. E uma coisa precisa ficar muito clara: banco de dados é diferente de instrumento de coleta, que é diferente do programa de análise de dados. Então, um banco de dados nada mais é do que onde você vai estar salvando aquilo lá. Pode ser no CSV, XLSX, o ponto-chave, são extensões dos documentos, e isso faz pouca diferença. Como você vai salvar, como você vai exportar o seu banco de dados, não importa muito. O ápice e a coisa mais importante que você tem que se preocupar é com o instrumento de coleta de dados. Como que os seus dados serão coletados? Vai ser no papel? Vai ser no Google Forms? Vai ser no RedCap? Caso você queira saber um pouco mais sobre esses instrumentos, um pouco mais sobre essas ferramentas, entre em contato com o nosso suporte para falar um pouco sobre treinamentos e monitorias. E em relação aos softwares de análise de dados, nós temos diversas opções, desde do Excel, passando pela SPSS, e nós, aqui na Academia Científica, damos preferência ao R. A grande questão do banco de dados, e que você tem que se preocupar, é ele seguir a filosofia Tidy Data. E o que isso significa? Dentro dessa filosofia, cada coluna é uma variável. Cada linha é uma observação. E o cruzamento da linha com a coluna, então uma célula, é um único valor. Em uma célula, você não vai ter mais de um valor. Então, o que nós vamos fazer com essas informações? Primeira coisa, você tem que ter muito claro em mente ideias ruins, que você não deve fazer. Então, você não deve coletar os dados diretamente no programa de análise. Esse é um erro muito comum. Eu vou fazer análise no Excel, coleto os dados no Excel. Outra coisa muito comum e errada é perder os detalhes já na coleta. Então, por exemplo, em vez de coletar a pressão arterial com valor absoluto, você coleta ela com uma categorização, hipertenso e não hipertenso. Na hora da análise, tendo o valor absoluto, então a pressão arterial foi de 100, 120, 140, tendo os valores absolutos, é muito fácil categorizar. Agora, o contrário é impossível. Não tem como eu olhar para uma categoria hipertenso e falar a pressão dele é 140, é 150, é 160. Não tem como. Então, durante a coleta, a coisa mais importante são os detalhes. Você não pode perder esses detalhes. Outra péssima ideia é fugir da filosofia Tidy, ficar mesclando célula, formatar demais, colorir a planilha. Nós iremos mostrar alguns exemplos do que não deve ser feito. Além disso, colocar mais de um dado na mesma célula também é errado, também é prejudicial. Agora, boas ideias é você se preocupar com a qualidade dos dados desde o princípio. Usar sistemas eletrônicos de coleta de dados, então o RedCap, o Google Forms, são boas ideias. Além disso, definir todas as variáveis, o modo e o momento da coleta antes de iniciar qualquer coleta. Você tem que ter muito bem delineado o que será feito, quando será feito, como será feito. E, além disso, padronizar o que pode ser padronizado. Por isso, usar e abusar da validação de dados é muito importante. Então, na variável idade, por exemplo, eu vou padronizar, vou criar uma validação de dados que me impede de colocar uma letra. Idade não tem letra. Idade é um número. E, além disso, eu espero que a minha idade seja, por exemplo, de 18 a 70 anos. Vamos supor que a minha pesquisa abranja essa faixa etária. Eu não espero que a minha idade seja acima de 150 anos, por exemplo. Então, se alguém esbarrar e colocar lá 15 e aí esbarrar no zero sem querer,
o sistema não vai deixar, porque pela validação de dados, 150 não pode, é até 120, por exemplo, até 100, até 70, enfim. Você cria uma validação de dados para evitar esses erros que podem acontecer, são acidentes. Além disso, testar o formulário antes da pesquisa é muito importante para você verificar alguma inconsistência, alguma coisa que pode ser melhorada. E, se possível, idealmente, consulte alguém que faça as análises, porque você vai coletar todos esses dados, vai montar o seu banco de dados para mandar alguém que vai trabalhar em cima dele. Então, você já tendo a perspectiva lá no final do que vai acontecer, essa pessoa consegue te ajudar um pouco melhor. Vamos ver agora alguns exemplos de bancos de dados ruins e coisas que você não deve fazer no seu banco de dados. Aqui nesse primeiro exemplo, percebam só, as colunas são informações que deveriam estar na célula. Nós aqui estamos perdendo as informações, nós estávamos avaliando a religião e a renda das pessoas conforme a religião. Só que em vez de colocar isso daqui numa coluna, isso acabou ficando como uma variável. E aí eu só contei as frequências. Então, quem era ateu e tinha uma renda de menos de 10 mil, 2 pessoas. Era ateu e não sabia a renda, se recusou a falar sobre a renda. 32 pessoas. Então, ficou apenas a frequência. E aí eu perco aquela filosofia do type data. Corrigindo esse banco de dados, eu tenho agora sim muito melhor a religião de cada pessoa em uma coluna, a renda em uma coluna e a frequência numa outra coluna. Então isso deixa muito melhor, muito mais limpo o nosso banco de dados, facilitando a análise estatística. Outro erro comum é juntar informações. Então aqui um exemplo simples, eu tenho a identificação de cada paciente, se ele fez ou se ele não fez a intervenção e qual que é o sexo e a idade dele. Vejam só, o sexo e a idade estão numa mesma coluna. Nós estamos quebrando aquele princípio. Uma variável, uma coluna. Aqui eu tenho 2 variáveis, sexo e idade, em uma única coluna. E isso prejudica a análise, dificulta a análise, torna mais lenta, mais tempo é gasto para ficar corrigindo esses pequenos detalhes, esses pequenos erros. Então aqui o certo seria dividir o sexo em uma coluna e a idade na outra coluna. Percebam uma outra coisa. Aqui nós temos algumas cores. A cor para indicar quais são as variáveis, cor para indicar o não. Não é necessário cor, não é necessário pintar a sua planilha para indicar determinada informação. Porque nos programas de análise de dados, a cor não é levada em consideração. A informação transmitida por meio da cor, a cor vermelha significa determinada coisa, a cor amarela é outra coisa. Não tem como ler essa informação. Então, toda informação ela tem que estar na forma de coluna ou de linha para virar um valor dentro de uma célula. Vejamos outro banco de dados. Aqui, o que acontece? Nós estamos colocando a informação da idade dos pacientes e da hemoglobina. Mas aqui, desses pacientes, a hemoglobina não teve nenhum valor coletado. Os pacientes não fizeram exame, não tinham o valor da hemoglobina desses pacientes. E a forma como nós vamos colocar não existe, como nós vamos transmitir a informação de que o dado não foi coletado, ela varia muito e é necessário padronizar. Padronize o que pode ser padronizado. Aqui é muito comum ver o 0 como sinônimo de ausente, o 9, 3 noves, o X, um hífen. Isso está incorreto. Não vamos utilizar esses modos para transmitir que um dado ele não foi coletado. A melhor maneira de fazer isso é ou colocar um NA, que é o padrão de dados ausentes, ou se você tiver no Excel, simplesmente não coloca nenhum dado. Simplesmente deixa a célula vazia. Porque nos programas de análise de dados, uma célula vazia significa não coletado. Um outro detalhe, percebam aqui que tem uma linha em cima da linha das variáveis, indicando quais são as variáveis clínicas e demográficas. Isso também não é necessário. Muito melhor do que isso é você fazer um dicionário à parte. O dicionário não é um banco de dados, mas você manda para o seu analista um dicionário falando, olha, essas variáveis são clínicas, essas são demográficas, essas são laboratoriais, essas são de exames de imagem. Então,
Na planilha, você não precisa mesclar células, indicar grupos de variáveis, deixa o mais simples e o mais limpo possível a sua planilha. Desse modo, você facilita a análise. Aqui, um outro erro comum: juntar informações nas células. Antes, nós tínhamos juntado informações nas colunas, né? Do sexo e idade em uma mesma coluna. Aqui não, aqui são só sintomas. Mas nós estamos transmitindo a informação dos sintomas tudo junto. Vômitos e cefaleia, diarreia, cefaleia e tosse, todos estão em uma mesma célula. Isso acaba dificultando a análise. Outra coisa que também deve se evitar na hora de montar o seu banco de dados: colocar uma coluna de observação que não tem padronização. Então aqui são alguns comentários sobre os sintomas que não tem como nós analisarmos, porque a cefaleia foi frontal, os vômitos e a cefaleia começaram há 3 dias, a diarreia foi Bristol 7. São informações desconexas que não estão padronizadas e que não tem como utilizar. Então, as colunas de observação, colunas não padronizadas, elas acabam mais atrapalhando do que ajudando na análise. Por isso é importante, desde o princípio, você saber o que você quer coletar, como você vai coletar, quando você vai coletar. Por fim, indicar com a cor vermelha que determinado paciente deve ser excluído não funciona. Você precisa de outra forma, ou você já exclui de uma vez os pacientes que precisam ser excluídos, ou você indica em uma coluna diferente que esses pacientes devem ser excluídos. Aqui é um outro exemplo errado da transmissão da informação dos sintomas. É errado no sentido de que dificultaria a análise. Aqui você separa sintoma 1, cefaleia. Aí o sintoma 2 não tinha. Aqui você colocou que o vômito é o sintoma 1 nesse paciente, mas a cefaleia é o sintoma 2. Porque o primeiro sintoma relatado foi vômito, depois veio a cefaleia. Agora, se fosse ao contrário, cefaleia primeiro e aí a tosse depois, aconteceria isso. Então veja que, de novo, não tem padronização. A melhor forma de você fazer isso é essa daqui. A cefaleia é uma coluna só para ela. Teve cefaleia, o número 1, ou você poderia escrever sim e não, mas a cefaleia é uma coluna só para ela. Vômitos, a mesma coisa, diarreia e tosse. E a exclusão, você não vai indicar com colorido, não vai indicar que está com vermelho, você vai simplesmente indicar ou com uma coluna, ou você exclui a linha daquele paciente que foi excluído. Um outro equívoco é você colocar grupos diferentes em tabelas diferentes. Então aqui o grupo C tem a cor azul e tá desse lado aqui da planilha. O grupo J, ele é mais vermelho e está aqui do outro lado. Você não precisa fazer isso. Quando você tiver grupos diferentes, você simplesmente indica em uma coluna grupo qual é o grupo. Então o rato de 1 a 8 está no grupo C, e esses são os valores da variável FA para ele, e assim sucessivamente. Você indica grupos em uma coluna. Na coluna está lá, grupo C, grupo J, grupo P e por aí vai. Por fim, você colocar os anos e mesclar as células do ano para indicar quando que aconteceu aquela coleta também dificulta a análise. Você não precisa fazer isso. Aqui, esses dados desses pacientes foram coletados em 2019. Tudo bem, você indica numa coluna ano 2019. Mesma coisa, 2020, 2021. Então, o correto seria fazer isso aqui. Indicar a partir do ano, olha só, 2019, 2020, 2021. Espero que tenha ficado claro. Caso vocês tenham alguma dúvida, entrem em contato com o nosso suporte e estamos à disposição.